quadro de saúde do Endcast. E se você estava no episódio anterior, tenho certeza que você está curioso para ver o desenrolar desse papo que começou lá, né, no outro episódio com a Paula Leão, uma das, né, profissionais que atendem lá na Teico. Ela é psicóloga, atende a área de atuação, como é que você falou? A abordagem. A abordagem que a Paula Leão usa é a psicanálise, né, Paula? Sim. E ela já conversou um pouquinho lá com a gente e daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais aqui do conhecimento da Paula. E pra gente dar início a esse episódio também, quero chamar aqui o Doc para dar um oi, né, Doc? Oi, tudo bom? Ó, no outro foi só oi, agora foi oi, você viu, né? É que é o segundo. Isso aí. Seja bem-vindo de volta, Doc. E a doutora Ana Laura Ferreira, seja bem-vinda de volta também, doutora. Oi. Aí, ó, viu? 2 oi também. Casal fofo, né? Até nisso vocês estão combinando hoje. Tô copiando. Ele copiou, agora né? eu tô copiando. Muito bom. Bora buscar o balde. Bora buscar, né? E tem assunto, hein? Esse tema rende, né? Tem, é fantástico, né? Porque eu acho que é importante o pessoal tirar desses episódios que tá tudo relacionado, né? Que é o emocional. Eu gosto muito daquela frase de o corpo alcança o que a mente acredita, né? E a gente, trabalhando a mente, vai de dentro para fora, né? A gente promove mudanças no nosso dia a dia, né? Então, sem autoconhecimento, não tem felicidade, não tem saúde. Não tem. Não tem. É o primeiro passo, né? Ô, Paula, pra quem porventura não acompanhou o outro episódio, conta pra gente de novo quem é a Paula e conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Paula, sou psicóloga, eu sou doutora em promoção de saúde, a minha área de pesquisa é a prevenção de transtornos alimentares, né? Atuo em clínica já há 15 anos, né? Desde que eu me formei, e há quase um ano eu estou junto com os doutores lá na clínica. Há quase um ano você chegou lá para trazer o olhar da psicologia para a Clínica Teico. Sim, é isso aí. Muito bom, Paula. Ô, Doc, e por que? No outro episódio eu perguntei para Ana, nesse eu vou para você. Por que ter uma psicóloga no time? Você sabe que perguntar pra mim essas coisas a gente responde, né? O jeito Bruno de responder. Que vem na cabeça. Mas, resumidamente, a gente precisava de uma psicóloga porque o paciente queria que a gente assumisse esse papel de psicólogo. Chegava ali, mas não aconteceu isso, eu como isso por causa de... Assim, sinceramente, não é muito relevante pra mim. Eu falo pro paciente, você tem que fazer esse caminho. Eu gosto de falar que eu sou um coach. Seguinte, se eu falar pra você, sai daqui, virar pra direita, e você sai daqui, virar pra esquerda, como é que eu vou mudar isso? Mas eu senti com frio. Pô, sinceramente, não sou eu a pessoa que você tem que falar isso. É importante? É importante, mas assim, quem vai ter que abordar isso é alguém que tem ferramentas pra isso. Não é eu. Eu tenho outras ferramentas. A minha ferramenta lá é pedir exame, passar remédio, orientar, direcionar, falar, tá precisando de um Nutri. Mas pra que eu vou precisar do Nutri? Eu como desde que eu nasci, nunca precisei de nutricionista. Falei, ok, então faz do jeito que você achar melhor. Eu falo, eu sou o coach aqui. Você tá me pagando para te falar isso, inclusive. Exatamente. Então, assim, se você não quer comer de acordo com um nutricionista, a gente não tá lá para falar o que o paciente quer ouvir, a gente tá lá para falar o que ele precisa. E a partir daí ele decide o que ele quer fazer com aquilo, né? Mas a obrigação nossa é falar, né? Você precisa de uma orientação nutricional, você precisa do acompanhamento psicológico, você precisa desse remédio, você precisa tratar tal coisa, né? Você precisa voltar aqui daqui quanto tempo a reavaliar, né? Agora, o que ele faz com aquilo quando ele sai do consultório, né? E é o diferencial, né? Então, assim, são orientações que não saem da cabeça da gente, né? Que vêm embasadas de muito estudo da vida inteira e que a gente vai seguir estudando. E aí o paciente, às vezes, ele acha que ele sabe mais, né? E, na verdade, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Eu falo que o conhecimento ele é tão infinito que você fala assim, gente, quanta coisa tem para eu saber. E a pessoa que não é da área, com esse acesso à internet, né? Ela cria uma sensação de que ela sabe tudo, que ela não precisa da ajuda de ninguém, que ela precisa... não precisa do psicólogo, que o ChatGPT responde, não precisa do médico. Esses dias chegou o paciente, olha, ficou assim com uma bíblia de resultado de exame. Eu falei, quem te pediu? Ele falou, não, eu joguei no chat, o chat listou pra mim o que eu precisava fazer, eu fui lá e fiz. Tá aqui, dá vontade de falar. Então vai lá pro chat, fala pra ele analisar e dá conduta. Né? Qual que é a especialidade do chat que você consultou? A especialidade é falar o que não te
que não te contradiz, né? Você quer escutar o que você quer escutar. E ele erra, viu? Claro. Eu testo muito. ali, às vezes, questão de medicação, tudo ali, ele erra. Ele erra até para que é uma medicação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ele não é um chat criado por médicos ou por psicólogos. Ele é um chat geral que pega informação, varre da internet inteira. Sim. E ele vai jogar coisa errada ali, às vezes. E tem até um termo para isso, né? Às vezes ele alucina, né? Ele mistura informações e traz uma informação que está literalmente alucinada. E nem sempre também aquela informação é para aquele perfil de pessoa, né? Ele vai fazer um compilado ali genérico. E ele não contraria, viu? Ele não te contraria. É verdade. Ele sempre te acolhe, ele sempre passa a mão na cabeça, ele sempre fala o que você quer ler, ele escreve o que você quer ler, né? E eu acho que é importante a pessoa entender que, assim, a tecnologia, se a gente souber usar, ajuda muito em muita coisa, né? Até para ter uma ideia. Então, por exemplo, qual especialista eu procuro? Qual linha da psicologia pode ser que tem mais a ver comigo, né? Que eu tô perdido ali. Eu me sinto assim, já me sinto passei com assado, tal né? linha e não gostei, enfim, né? Então, talvez, nesse sentido, ajude muito, mas nunca vai substituir o atendimento, eu vejo dessa forma, atendimento humano, porque é individualizado. O contato pessoal também não substitui por uma tela. Não. Né? Eu até abri aqui para ver se na versão do celular também tem, não tem. Mas na versão do computador tem uma mensagem que fica fixada embaixo, que as respostas dadas pela inteligência artificial não devem ser consideradas como verdade absoluta. Né? Então, assim, a própria OpenAI, né, que é quem criou a ferramenta, já se protege, se respalda. Isso aqui pode falhar, não é verdade absoluta, né? E por que o ChatGPT não funciona para fazer terapia, né? Porque justamente a terapia, estou falando dentro da abordagem que eu atuo, ela se dá na relação paciente-psicólogo. Então, você precisa dessa relação, você precisa do encontro das mentes, da intersubjetividade, né? A gente precisa de ter a questão daquilo que não é dito, do que é visto, dos silêncios que dizem muito. A postura, o olhar, né? A expressão ali, o sorriso, né? Tudo, a respiração, né? O tom de voz, sim. né? Autocuidado. Você vê como é que tá vestido, Sim. se toma banho, se não toma. Sim, tudo isso. Microexpressões, né? Coisas, sutilezas, né? E tem aspectos, né? Existem questões que entram nessa questão da intersubjetividade que não precisam ser ditas, né? É uma percepção do terapeuta em relação àquele paciente, né? Então, o paciente às vezes, né, vai ficar em silêncio e você vai falar, olha, quando você fica em silêncio assim, isso me faz pensar. O ChatGPT não tem essa capacidade. Não tem. E eu duvido muito, né, que alguma ferramenta criada, né, codificada para dar respostas, na minha concepção, posso estar enganado, né? Mas na minha concepção não vai atingir esse nível de interação, né? Por mais que ela seja parametrizada para trazer certas respostas, para dar certos retornos, não vai ter essa relação, né? Porque a relação ela não depende só do que é lógico. Sim, exatamente. Você pode perguntar, então você está ansioso, estou ansioso, o que fazer? Ele vai te dar uma resposta lá. Só que ele não vai ter a capacidade de te questionar qual o motivo da sua ansiedade, o que traz por trás desse sintoma, né? Então, por isso que em relação a isso, em relação a isso, é claro que muitas coisas podem acontecer e vai evoluir nesse sentido, mas humano, em relação ao cuidado médico, de um nutricionista, de um psicólogo, eu acho que não vai ter como ser substituído. De um personal, né? Que também as pessoas falam assim, nossa, eu tenho ali o aplicativo, ele mostra como é que faz. Não é a mesma coisa de ter um profissional ali olhando você, cada movimento seu te corrigindo. Eu sou prova viva disso daí, porque o Murilo judiou de mim com aquele negócio do drop lá da cadeira extensora, que eu queria desistir, ele não deixou desistir.
Enquanto eu não fiz todas as repetições, ele continuou ali do meu lado. Não, você vai fazer sim, você já chegou até aqui. E eu quero aproveitar, falando de movimento, né, falando do movimento, de atividade física, né, o quanto que essa questão do movimento é importante também, e quanto que, às vezes, as pessoas, né, principalmente que não tem, então, às vezes, dentro de uma família, você não vai ter pessoas que são iniciadas nas práticas esportivas. Tem pessoas que não, né? Os pais não fizeram por N fatores e nunca, mesmo tendo atividade, educação física na escola, nunca foram iniciadas. E, às vezes, o movimento, para a pessoa que tem um sobrepeso, ou para as pessoas que têm alguma dificuldade da relação com, né, numa inadequação com a imagem corporal, a questão de ir para a academia, de estar com outras pessoas, isso pode ser um grande problema para aquele indivíduo. Uhum. Então, essa questão do educador físico que vai individualizar o treino, a atividade que aquele indivíduo quer fazer é extremamente importante. E isso volta à questão da infância. Por que as nossas crianças não podem ficar com o celular na mão? Porque elas precisam de movimentar o corpo. Elas precisam, né, de ter... Esse movimento é importante, tanto para o desenvolvimento neuropsicomotor, né, e para a questão emocional também. Faz parte do desenvolvimento emocional. Caraca. Essa questão do GPT me lembrou uma frase que você trouxe pra gente aqui nos bastidores, Ana, que é: a internet não me julga, né? O que eu peço pela internet, o que eu peço aqui pelo aplicativo de comida, a compra que eu faço lá no site, né, XPTO, eu clico e seleciono o que eu quiser e ninguém está me julgando. De que forma que isso se correlaciona, né, com as patologias que vocês tratam? O que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando aqui? Aqui cabe também até a gente criticar, né, que a gente tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, os profissionais que realmente julgam, né, os profissionais que não têm aquela escuta atenta para o paciente, que não valoriza a queixa dele, né, e que parte do princípio que ele não faz porque ele não quer. Né? Ele não faz porque ele tem preguiça, ele não faz porque ele tem má vontade, porque ele vamos falar assim, ele é desleixado. Acomodado. Né? Então, isso já caiu por terra, né? Falando da obesidade, ou falando até do sedentarismo. Sedentarismo é uma doença, obesidade é uma doença, né? E eles mexem todo, né, com o perfil físico e emocional do paciente, né? Então, tem alterações estruturais cerebrais, sedentarismo, né, obesidade, como várias outras doenças, né, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, né, enfim, TDAH, né, vários transtornos que a gente tem, que tem alterações cerebrais, de sinapses ali, estruturais. Então, quer dizer, não é simples assim. E muitos profissionais, e eu sei porque, assim, muitos dos pacientes que às vezes chegam para mim e falam assim: você é minha última esperança, né? E eu vou entender o porquê que eu sou a última esperança, pesado, né? Por que tá essa responsabilidade toda em cima de mim? E ele traz uma história ali. Primeiro que ele tentou de tudo sozinho, e depois porque ele tentou, às vezes, vários profissionais, médicos, nutricionistas, né, educador físico, psicólogo, psiquiatra, enfim. Ele tentou, e tem paciente que tenta por anos, e só recebe esse julgamento, né? Então, isso foi uma frase que eu ouvi, que foi uma frase de um professor, né, que escreve o Tratado de Obesidade, falando que impactou muito. Logo quando começou essas vendas na internet, né, ter mais comércio na internet e tudo mais, falou assim: por que você passou por tudo isso e gastou tanto aí até, né, chegar aqui e procurar ajuda profissional? Porque a internet não me julga, né? Porque eu não vou ter esse olhar, né, de preconceito, de julgamento, né? Eu vou simplesmente comprar e vou receber em casa. De novo, a comunicação não falada, né? Sim, né? Ele não se sente aceito no mundo real, aí ele vai para o mundo virtual em que ele é aceito. Mas, ao mesmo tempo, não tem a questão
da questão da reflexão, né, que a gente faz dentro do processo terapêutico, né? O processo terapêutico sempre é nessa reflexão. Eu sempre falo aos pacientes, né? Eu não vou aqui ditar o que é certo, o que é errado, né? Eu não estou aqui para julgar o seu comportamento, para falar se você fez certo ou errado. Nós estamos aqui para refletir. E se existem outros modos de, desejando, modificar ou fazer diferente, ou ressignificar isso tudo, né? E em relação a essa questão, né, da obesidade, um estudo recente apontou que os pacientes obesos que procuram atendimento médico, os sintomas deles são muito menos ouvidos do que os pacientes não obesos. Caramba, então, olha o quanto é sério isso. Por quê? Porque já vem com esse preconceito da obesidade. O paciente é assim porque ele come demais, porque ele não se cuida, porque... Não gosta de fazer atividade. Não... Cai a credibilidade, entendeu? Da fala dele por esse pré-julgamento. Exatamente. Então, o paciente, ele muitas vezes ele não é devidamente ouvido, acolhido e valorizado, né? Porque essa dificuldade é real e é doença. Então, eu preciso ver o que eu posso fazer e que ponto está prejudicando ele, que também isso me ajuda na tomada de decisão. Eu preciso associar uma medicação para ajudar esse paciente ou não, né? E muitas vezes, e aí é outro estudo também, de cada 20 pacientes, 19 vão precisar de ajuda medicamentosa, associada a todo o trabalho ali multidisciplinar, né? A gente já cansou de falar que não é só o medicamento, né? Mas a maioria vai precisar, não necessariamente emagrecedor, mas vai precisar de algum auxílio. Algum suporte, né, terapêutico ali, medicamentoso, junto com o não medicamentoso. É tudo um combinado de ações, né? Não é tão nada é tão simples assim. Né? Até porque os pacientes, né, as pessoas com obesidade, né, uma grande parte dessas pessoas vão ter um transtorno psiquiátrico como comorbidade. Aí a gente não sabe, né? Muitas vezes é difícil você entender se o transtorno psiquiátrico é o início, se é tudo junto em relação à obesidade, né? Se foi a obesidade... Perdão, Bruno. Não, agora eu ia falar aquela frase de sempre. Emagrecer é simples, mas não quer dizer que é fácil. Por quê? Simples, que só tem que atingir o déficit calórico. A pessoa, óbvio que ela é obesa porque come mais do que deveria. Sem dúvida, isso é a realidade. Mas o que acontece? Que tem aí, atrás da realidade, tem essa subjetividade toda. Que aí você tem que entender. E assim, eu vou falar, eu não sou a melhor pessoa para isso. Por isso que existe emprego assim para psicólogo que resolve esse tipo de problema. Porque essa frase que a Ana falou lá da pessoa, a internet não me julga. Resumidamente, o que veio na minha cabeça, inclusive, é aquela frase do Matrix, né? Eu ignoro a sua realidade e substituo pela minha. Meu, já chegou num ponto tão forte, assim, esse transtorno, que a pessoa está ignorando tudo para tentar falar que tá certo aquilo. O que ela pensa tá certo. E isso, né, do déficit calórico é uma questão racional. A matemática é essa. Mas o tempo da razão é diferente do tempo variáveis, da emoção. Né? E as variáveis. Né? Então, essa frase é boa também. Por isso que é muito simples. Você tem que comer menos, fazer mais atividade física, ok, tá. Mas tem todas as outras questões que estão envolvidas nesse processo. Né? Não é tão... Se fosse simples assim, era só dar a receita coma isso, coma aquilo, faça essa todo atividade mundo faria e todo pronto. mundo faria. E é uma via de mão dupla. Então, se o que ela falou, a pessoa pode desenvolver a obesidade e a obesidade gerar as comorbidades ali, né, psicológicas, então os transtornos emocionais, né? Ou também ela já pode ter o transtorno emocional ali, né? E aquilo desencadear a obesidade, né? E um puxa o outro. Né? E um alimenta o outro ali. Porque se a gente pensar tanto no transtorno de depressão ou de ansiedade, um dos fatores que ele vai comprometer é a questão alimentar. Então, ou vai comer demais ou vai comer de menos. Né? A gente, claro, tem pessoas depressivas que a questão da ingesta alimentar vai aumentar, tem aquelas pessoas que vai diminuir. Então, estão muito relacionadas. Existe algum estudo que compara essas quantidades de pessoas? Tipo assim, ó, a cada X pessoas ansiosas, tantas tendem a comer mais e tantas tendem a comer menos? Eu acredito, né, não sei te falar de estudo, mas acredito que exista, mas isso também pode
oscilar no próprio curso da doença. Então, eu posso ter uma pessoa depressiva que pode, em algum momento, vai comer mais ou, em algum momento, ela vai ter uma ingesta menor, né? Eu falo assim, até não é brincadeira, não cabe, né, brincadeira, mas a gente vê pessoas brincando e às vezes até se pega brincando. Eu tenho inveja dessas pessoas que quando estão ansiosas ficam sem comer. Eu quando estou ansioso como um caminhão, né, assim. E eu ouço muito mais pessoas falarem que comem mais do que pessoas falarem que perdem o apetite ou ficam E as pessoas restritas. que têm essa dificuldade de se alimentar, têm baixo peso, elas também têm dificuldade de procurar ajuda. Porque elas também são julgadas. Por que você quer engordar? Né? A cultura, a ditadura da magreza ali, louca, né? Você vai engordar pra quê? Tá né? linda, né? Então, assim, e ela tem dificuldade com a comida, ela não consegue comer bem, ela tem um transtorno ali também, né? De outra forma. E muitas que procuram, e as que já me procuraram, elas falam que foram sem contar pra ninguém que foram, porque a família julga, né? E os amigos julgam, né? Porque ela fala assim, eu não ganho peso, eu não consigo comer, né? Eu tenho uma relação muito ruim com a comida. E tá lá com baixo peso, isso também é extremamente, né, arriscado, prejudicial para a saúde. Então, tem os dois lados, né? Porque a gente fala muito obesidade, que lógico é mais prevalente, mas existe também a magreza extrema e é muito mais prevalente o obeso sofrer anorexia. Que é isso que você falou, dos extremos. Então, eu fiz um ambulatório lá quando eu fiz a pós-graduação de obesidade, eu fiz algumas aulas no ambulatório de psiquiatria lá do HC, e a médica que estuda realmente transtorno alimentar estava falando da prevalência que é muito mais alta de pacientes em anorexia, bulimia, pacientes que eram obesos. Entendeu? Porque às vezes você tenta tanto ali e ele vai gerando tanto trauma, tanto estigma, tanto julgamento, que ele entra no outro extremo. Né? A questão é essa. O problema do sobrepeso é que ele pode ser um fator desencadeante de um transtorno alimentar, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa. Então, pode ser que até uma pessoa que tenha, ele pode até transitar entre um transtorno e outro também. Então, a questão do sobrepeso é essa também, né? Da obesidade é essa, que ela pode desencadear um transtorno alimentar. Entendi. E enquanto você comentou sobre esse estudo, eu estava lembrando também, a gente conversando aqui nos bastidores, a questão do julgamento, né? É natural nosso, né, Doc, a gente olhar e julgar, né? É meio que instintivo isso, né? Com certeza, tá? Não sei, é uma fração de segundos. A primeira coisa que a gente faz quando a gente bate o olho numa pessoa é definir se ela é bonita ou é feia. Ponto. O cérebro faz isso sem que a gente queira, né? Exatamente. Aí, o segundo passo é, isso aí me atrai ou me afasta? Aí você já tem aí, não fui com a cara do fulano. Mas é instintivo, não é, o cara não fez nada pra você. Só você que... E a gente erra muito. Não é? Nos pré-julgamentos, né? Quando você vai conhecer um pouquinho mais, você fala, não, mas não era o que eu estava julgando, não, né? E aí, falando na questão do julgamento, hoje a gente tem um problema que é muito mais ampliado em relação ao julgamento, porque a gente tem a questão das redes sociais. E aí, dentro da pesquisa que eu fiz no meu mestrado, eu fiz com adolescentes de 11 a 15 anos, uma das perguntas de um momento eram perguntadas para essas adolescentes se elas haviam se sentido julgadas pela aparência nas redes sociais. 96% dessas meninas, porque eram só meninas, disseram que em algum momento se sentiram julgadas ou foram, de fato, julgadas em relação à aparência física. Caramba, quase a totalidade. E as outras 4 estavam mentindo. As outras 4 não entenderam a pergunta. Ou isso. E esse ideal, né, do corpo, né? Então, se a gente perguntou para essas meninas, qual que é o padrão de beleza das redes sociais? Magra com cintura, magra com bunda, magra com peitão, rosto magro. Então, é assustador. É assustador, porque quando eu penso na década de 90, que tinha uma revista X, não preciso falar o nome,
que vinha... Mas se quiser falar, pode falar, não Vinham tem as pessoas, vinham os artistas, né? Que vinham dentro, que davam entrevista. E lá, eu não esqueço disso, e lá tinha assim, cintura, peso, tamanho da coxa, tamanho do braço. Aí eu, gente, que loucura, né? Que necessidade, né? E a gente, meros mortais, ficava que a gente acreditava que aquilo era o bom. E as pessoas podiam estar mentindo, podiam não ser nada daquilo, de fato. Como é a rede social. A rede social é um recorte da vida do Ou a que custo ela é daquele jeito, né? Exatamente. Porque muitas, sei lá, influencer, modelo, né, artista, enfim, que tá lá com a barriga chapada, né, com não sei o que, cheio de procedimento, cheio, né, de coisas, falando que conseguiu natural aquilo ali, né? E ela tem uma relação conturbada com a alimentação. Então, ela é saudável? Não, ela não é. Mas a pessoa, ela julga, olhando o corpo, que ela é saudável. E eu vou fazer vou viver de ovo, porque é isso que eu preciso fazer para ter aquele corpo ali. E né? Porque ela falou que é isso que ela faz, né? Hoje eu vi um meme falando sobre isso, sobre médicas. Uma pessoa escreveu assim, ó, uma médica falando, né? Quando a paciente fala para mim, eu fui no seu plantão e não te vi. Aí mostra a foto do perfil do Instagram e ela... É outra pessoa. Isso é verdade. Ainda mais é um plantão de 24 horas, né? No final. Tá só o Kimba lá, né? E no Instagram aquela pessoa maravilhosa. Mas é a questão do bastidor e do palco, né? Quando a gente tá no Instagram, a gente tende a mostrar a nossa melhor versão. Sim. A versão que agrada mais pessoas, né? A versão que é mais aceita. E olha, né? Como que a gente gosta de ser enganado, porque a gente sabe disso. Sabe. Usa filtro. Mas aí a gente usa filtro e tudo, a gente sabe. Mas aí a gente vê a vida do outro, fala, nossa, o corpo do outro, né? O que o outro come, que ele diz que come. Né? Né? Ele vai mostrar só a salada, né? E a gente, né, essa capacidade reflexiva, as redes sociais não são ruins, mas é o uso que a gente está fazendo dela. E o significado que a gente dá, né? Porque eu também não acho que... eu não sei, né? Mas a minha opinião é que não seria também saudável ficar postando, nossa, que dia chato, pô, que trabalheira. Ficar só alimentando coisas ruins também não seria produtivo para ninguém ver isso numa rede social. Então... Porque também não é realidade, porque também tem dia bom. Sim. Então, assim, até que ponto que é errado eu mostrar no meu Instagram um momento bom? Eu não acho que seja um erro. Não. Eu acho que o errado é a pessoa olhar isso e pensar que eu sou só aquilo. Exato, exatamente. Pegar uma fatia pelo todo. Mas aí que vem a importância, porque a gente achava que era irrelevante quem a gente segue, quem a gente olha, né? Mas o mundo virtual está muito presente no nosso dia a dia. Faz parte. Não tem um dia sequer que a gente não olha a rede social ali, né? Todos os dias a gente olha. Ou pelo menos uma rede social, né? Às vezes mais de uma, né? Você vai olhar, você vai ver alguém ali. Então, é importante você selecionar bem, a gente até falou aqui em outros episódios, esse ambiente também. Porque eu vou seguir pessoas reais. Não quer dizer que a pessoa vai postar só ali que ela tá, né, depressiva, que ela tá, né? Porque altos e baixos. Então, ela mostrar que é corrido, que é difícil, que ela nem sempre come bem, né? Que ela tem os altos e baixos dela, que ela sumiu dali porque ela não tava legal, né? Que agora ela tá bem o suficiente pra estar ali de novo, né? Enfim, pra quem vive daquilo ali, daquele A gente falou bastante disso no episódio da Lu, né? Da Lu. E eu acho que, na verdade, é você mostrar que é normal não tá tudo bem o tempo inteiro. Sim. Porque parece que vem essa questão do eu tenho que me cuidar, eu tenho que, né, me tratar, eu tenho que fazer terapia para tudo ficar bem. Que felicidade é tudo tá lindo, maravilhoso todos os dias, né? Não é longe disso, né? Então, assim, a gente tem que entender que é normal ter dia que tá tudo ruim. É normal ter dia que eu tô saco cheio, né? Esses dias um psiquiatra infantil que eu sigo falou assim, gente, a gente tem que normalizar que vai ter dia que a gente tá de saco cheio. Isso não quer dizer que eu não gosto do meu trabalho, isso não quer dizer que eu não quero fazer o que eu faço, isso não quer dizer que eu não gosto da minha casa, da minha família, da minha vida. Perfeito. Eu só tô de saco cheio. E tá tudo bem, né? Sou só um ser humano, né? E a terapia tem essa função, né? Não é fazer com que o indivíduo seja feliz. Sinto muito. Vou largar a minha amanhã. Na verdade, é fortalecer para que a gente aprenda a lidar com as frustrações. Com as dificuldades que a vida nos impõe.
porque as dificuldades da vida é para todo mundo, né? Então, essa capacidade de ressignificar, essa capacidade de estar angustiado algum dia, e tá tudo bem, de ficar triste, de chorar quando tem que chorar, de se permitir, né, vivenciar todas tudo que a vida nos impõe, porque também tem essa questão que a gente tem que acordar todos os dias, gratiluz, gratidão. Eu tenho um papo. Né? Eu também. Não, tem dias que a gente vai acordar e não vai estar bem, tá, né? E é Para assim, o mundo que eu quero descer, não tá legal hoje, né? E é essa reflexão, olhar para isso. O que nisso não tá bom e o que a gente pode aprender com isso. E todos os excessos, né, a gente deveria evitar. Tanto o excesso de positividade também faz mal, né? A tal da positividade tóxica, né? Esse podcast nasceu para falar de felicidade, né? A gente tem aqui até uma exaltação à felicidade, mas é justamente a felicidade real e possível. Então, a gente sempre faz questão de trazer pessoas reais, que têm problemas normais, que têm dificuldades no trabalho e que, além disso, também conseguem ser felizes. Sim, porque... E a felicidade, né? Então, para não falar, nossa... A psicóloga, né, não é isso, né? Mas a felicidade, se eu perguntar, eu vou fazer uma pergunta, vocês não precisam me responder. Mas quando na vida de vocês foram felizes, um momento de muita felicidade, não tem, eu tenho certeza, não tem nada a ver com coisas, tem a ver com pessoas. O momento de felicidade se dá, e às vezes em coisas tão simples, né? Então, que não tem a ver com grandes conquistas materiais, grandes, né? Tem a ver com pessoas que estão vivenciando, que vivenciaram alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, não lembro quem falou, a felicidade só é possível compartilhada. Show de bola. Sim. Ninguém pode ser feliz sozinho, né? Sabe que é uma das perguntas, não sei se você chegou a assistir algum dos episódios do Endcast, uma pergunta que eu faço, né, para os convidados que vêm no Endcast, é o que é felicidade para você? E é a pergunta que eu paro tudo e fico só me deliciando com a resposta. A Ana já esteve aqui, ela respondeu aqui ao vivo. Porque é único, né? A resposta não tem duas iguais, nem muito parecidas. E é o significado que aquela pessoa deu para alguma coisa que ela viveu com alguém, né? Ou com várias pessoas. Enfim, é sempre em relação... Uma relação que ela teve com alguma coisa, né? Com uma pessoa, com um lugar, com memórias gostosas, né? Então, assim, é bem isso que você falou. Eu lembro de uma passagem que eu até falei numa sessão minha, né, de terapia, e que aí o psicólogo falou e aquilo também ficou. Que é a Clarinha, né? Porque eu falo, a gente nasce aprendendo a viver, né? Sabendo viver e vai desaprendendo, né? Muita coisa. E aí a Clarinha tava lá esperando a gente na clínica, né? Ela fica lá na salinha da Paula assistindo TV. E aí, filha, acabei de atender. O que você vai querer fazer agora, né? Pode escolher qualquer coisa. Ela fez assim, eu quero comer um pão com manteiga. Simples assim. E ela feliz da vida, a gente foi ali, né, do lado da clínica, comendo pão com manteiga, e aí o psicólogo falou assim, que a gente saiba ser feliz comendo pão com manteiga, Exatamente. né, e a gente esquece isso, né, que são essas pequenas coisas, esses detalhes, que tá no dia a dia, então não é conquista de coisas, é compartilhar momentos agradáveis com pessoas. Aí, que massa que você valorizou isso, né? Vocês valorizaram. Porque você poderia falar assim, Clarinha, pão com manteiga? Não, né, a criança ensina muita gente, né? Fala que eu mais aprendo do que ensino. Então, na hora que ela falou assim, e ela falou assim, né, numa alegria, numa felicidade, com o olhinho brilhando, assim, pão com manteiga. Eu falei, gente, né, que fantástico. A gente precisa resgatar, né, o que a gente nasce sabendo ali, que são esses momentos que são felicidade, né? E a gente, às vezes, está esperando algo grandioso, né? Algo revolucionário. Felicidade não está aí, né? Então, e se você não tiver com quem compartilhar, então aconteceu, assim, a coisa que você estava mais esperando na sua vida para conquistar. Se você não tem ninguém para compartilhar... Não tem graça nenhuma. Você vai viver essa felicidade? Não vai, né? Se não tiver ninguém para celebrar junto, né? E essa questão da criança, né? Dessa pureza da criança. Essa sensibilidade. Sensibilidade. Né? E também trazendo a questão da psicanálise, né, Paula? Muito não, acho que tudo, né, que a gente vive na infância
acaba refletindo depois na vida adulta. Em relação aos transtornos alimentares, quais padrões são muito relevantes, né, nessa questão da introdução alimentar, do cuidado que essa criança tem que ter, que a gente pode prestar um serviço aqui para quem estiver assistindo a gente, que quer ter filho, ou que está nessa fase de ter filho, né? O que você orienta para essa fase? Bom, primeiro que por muito tempo, as grandes responsáveis, né, se diziam que era a figura materna. Não, as mães não têm que se sentir culpadas, né? Porque, na verdade, os transtornos tem aquela alimentares... frase, nasce uma criança, nasce uma mãe e uma culpa. Que dentro eu trabalho há 10 anos no hospital, eu sempre falo para as mães que tem a frase que nasce uma mãe e nasce um bebê, que eu falo que é a frase mais mentirosa que já existiu, porque nasce uma mãe e as pessoas que vão cuidando desse bebê vão se constituindo pai e mãe desse bebê, que pode ser o pai, a mãe biológica, ou outras pessoas que vão fazer essa função de cuidado, né? Então, pai e mãe não vem, né? Não é aquela coisa de fábrica, né? Não é algo instintivo, é uma construção e a gente vai se modificando, esse bebê vai crescendo e a gente vai se modificando. A questão do bebê, né? Então, quando o bebê nasce, dentro da psicanálise, a gente vai dizer que esse bebê, o mundo vai entrar pela primeira relação dele com o mamá, com o peito, ou com a chuca, né? Ou por alguma via que ele vai se alimentar. Então, a gente fala que até a sonda, se for o caso. Exato, né? É essa relação desse adulto que está alimentando esse bebê, porque para a psicanálise a gente vai dizer que não é uma alimentação somente física, mas a constituição psíquica também se dá pelo ato da alimentação. O vínculo, né? Exato, essa vinculação desse adulto com esse bebê. Então, porque quando você pega o bebê no colo para alimentá-lo, que você essa questão do olho no olho, né? Essa questão de você conversar com o bebê, do cheiro, né? Então, existem dentro, né? A gente está fazendo algumas funções. A gente dá o suporte físico para esse bebê no colo, para alimentá-lo, mas a gente também dá um suporte psíquico, que também é extremamente importante para o desenvolvimento desse bebê. Então, esse início é extremamente importante. É claro que tudo vai depender também de como esse bebê responde a essa relação, a esse vínculo formado, né? E o que hoje em dia, né? Eu vejo que hoje em dia está tudo muito se profissionalizando. Antes, a introdução alimentar era uma coisa natural. A mãe ia, o pediatra ia orientar tudo. Mas hoje em dia tem que ter uma questão, e a gente vê isso nas redes sociais. Como que o bebê tem que ser introduzido à alimentação? Então, assim, tem um monte de especialistas nisso. Não estou dizendo que não são importantes. Não é essa a questão. Mas como que até nisso, na alimentação, né, a gente pesa né, não é uma coisa natural, né? Então, esse momento familiar de alimentação, que às vezes deveria ser mais tranquilo, acaba que o pai, a mãe, a família fica ansioso. O bebê vai comer? Não vai comer? Perde presença, né? Exatamente. Perde presença. Então, você tá ali, mas você não tá ali, né? Porque você está tão preocupado com o resultado daquilo. Com a performance. Exatamente. Se o seu bebê vai comer a fruta, se não vai, se vai... Né? Aí tem os pais que mostram que os bebês que comem tudo, que... Né? Aí... Ou deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui se tá certo, deixa eu... Né? E o bebê tá aqui. Então, assim, você tem que estar presente, né? Exato. E essa preocupação excessiva tira presença. Exatamente. Então, essa... é uma interação. Esse momento da alimentação sempre é uma interação. Existem alguns fatores, né, que podem predizer os transtornos alimentares, pode contribuir, né, para o desenvolvimento. Então, as relações familiares, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuais na infância, o tipo de comunicação que esse grupo familiar tem. A figura paterna tem estudos apontam que tem uma importância nessa questão da relação com o corpo, como que essa figura paterna
relaciona-se com esse indivíduo, criança. Então, por quê? Porque eu digo isso? Porque nós vamos ter, dentro do grupo familiar, às vezes, você come muito, você está gordo, ou você está magro demais, você não come nada. Então, essas falas, né, também podem contribuir. São vários aspectos, tem a questão... são vários aspectos que devem ser analisados, então cada caso é um caso. Já falei um aqui, vou aproveitar que você falou da questão do abuso. Uma paciente que falou que ela sofreu abuso na infância, na adolescência, e que ela começou a comer desenfreadamente para ser menos atraente. Abuso sexual, nesse caso. E isso ela chegou a essa conclusão depois de anos de terapia, porque ela fazia, né? E ela falou assim, eu demorei anos para entender que eu fazia isso comigo para não chamar atenção. Para se sentir menos atraente. Para ser ignorada, entendeu? Porque é bem interessante essa questão, porque o início do desenvolvimento dos transtornos alimentares vai se dar ali no início, entre o final da infância, mas logo no início da adolescência. Porque também ali tem a modificação do corpo. Então, essa questão desse corpo que modifica, da aceitação ou não desse corpo que vai mudar. E que, às vezes, muda muito drasticamente, muito rápido. Principalmente para as meninas, né? Principalmente para as meninas. Então, eu quero outro episódio, só pra várias gente falar. A gente vai ter que brigar com a Paula aí pra outra data. Paula, você vai ter que voltar. A gente combina. Mas é uma curiosidade genuína mesmo. O pai, a gente tá aqui, né, 2 pais de menina, é mais, para mim pelo menos é mais complicado saber o que é legal e o que não é legal de ser falado mesmo, né? Assim, verbalizado, né? E eu tô com uma filha que tá com 10 para 11 anos, então é uma fase de alteração tanto hormonal quanto física mesmo, né? Já começam a aparecer sinais da adolescência e da puberdade, né? Então, o que falar, o que não falar, até onde é legal demonstrar que eu tô vendo, né, que tá mudando, ou não. Isso tudo é assunto para um episódio, né? Então, você volta aqui, por favor, viu, Paulo? Gente, muito bom o papo. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez o tempo de todos, mas acho que a gente pode encerrar esse e marcar o próximo, pode ser? Claro. Pode ser? Paula, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento para compartilhar com a gente. Para mim foi muito enriquecedor, eu tenho certeza que para muitas pessoas que nos assistiram também. Então, volta sempre, viu? Eu que agradeço o convite, o doutor Bruno, a doutora Ana Laura, muito obrigado. E eu sempre falo, né? Se eu deixei muito mais reflexões do que certezas, está ótimo. Era a intenção mesmo. Missão cumprida. Muitas aqui, viu? Aqui eu posso te dar já esse feedback aqui, que muitas reflexões estão bombando aqui. Para vocês que estão aí assistindo e também tiverem reflexões aí bombando, entra no Instagram da Clínica Teico, que é @clinicamedica.franca, e escreve lá uma mensagem para Paula, agradecendo ou, né, contando quais foram essas reflexões que surgiram aí na sua cabeça, que a Paula, na medida do possível, lá vai dando feedback, né, Paula? Também quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez o Dr. Bruno Fujihara. Obrigado aí pelas contribuições que são muito cirúrgicas. Eu tenho um feedback bacana de quem acompanha a gente, falando assim que nos nossos episódios fica bem legal, fica bem nítido os olhares de especialidades diferentes, né? E abordagem. E é isso que a gente quer passar, porque a gente não está aqui para concordar com tudo, Sim, né? E para ter uma resposta para tudo. E cada especialidade, ela tem um olhar, né? Então, é bacana perceber isso, porque às vezes acha que um médico vai dar conta de tudo, né? Vai fazer o papel do psicólogo, do nutricionista, não. E a gente nem vai fazer o papel de outro especialista até dentro da área médica mesmo, né? Então, eu achei bacana porque a pessoa falou assim para mim, eu tô adorando, porque eu tô entendendo mais o que esperar de cada profissional. Então, se eu buscar um atendimento endocrinológico,
eu sei o que esperar. Se eu buscar um atendimento psicológico, eu sei o que esperar, né? Um nutricional, eu sei o que esperar e o que cobrar, né? E o que pedir ali. Então, é por isso que a gente está aqui, para esclarecer, e também se a gente não é para fechar, né, mente, é para abrir a mente para as perguntas e a pessoa entender melhor sobre ela mesma. Perfeito, Ana. Obrigado, aproveitando já. Eu que agradeço. Né, para reforçar aqui minha gratidão pelo desprendimento mesmo, né? Acho que essa é a palavra, assim. Eu fico muito honrado de ter vocês dois aqui abrindo as portas dos consultórios de vocês pra gente falar de medicina de um jeito que todo mundo entende, pra tirar esse bicho papão, né? De que o médico é mau, o médico é duro, o médico não pode falar qualquer coisa com o médico, né? O psicólogo vai me julgar. O psicólogo vai me julgar. E não julgou, viu, gente? Eu não me senti julgado aqui. Então, obrigado vocês dois. Para quem tiver perguntas também, né? Agora eu tô em dúvida em qual câmera que eu tenho que olhar. Acho que é naquela, né, irmão? Que isso, obrigado, produção. Para quem tiver perguntas aí também pro Dr. Bruno, @dr. Não. DR Bruno Fujihara, tudo junto. E o Fujihara é Fujihara, beleza? Dr. Bruno Fujihara. Para quem tiver dúvidas ou reflexões aí para fazer com a doutora Ana Laura, @doutora, DRA, Ana Laura Ferreira, tudo junto. E também, para quem quiser mandar aí alguma reflexão para bugar minha cabeça, @André_Brito ou @Endcast Podcast. Se vocês assistiram esse episódio pelo YouTube e ainda não foi inscrito no canal, aí não tem terapia, né, Paula, que salva essa pessoa. Nada vai resolver o seu problema. Não é psicanálise, não tem o que fazer. Tô brincando, lógico, né? Mas dá essa honra pra gente, se inscreve no canal, conta pra gente o que vocês acharam desse episódio. Se você conhece alguém, né, que pode ser beneficiado por esse conteúdo, clica aqui em encaminhar e compartilha com essa pessoa. Se você acompanhou, ouviu ou assistiu pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify, já aproveita e deixa uma avaliação aí, uma nota pra gente no Spotify, contando aí de 1 a 5 quantas estrelinhas vale o Busca o Balde para você, o Endcast para você. É sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê lá no próximo episódio. Até. Até. Até.